6, nós vamos abordar o tema o monitoramento das estruturas de rejeito e sua importância para a mitigação de riscos. E para moderar esse painel, eu convido o gerente sênior de Meio Ambiente e Gestão de Barragens da CBMM, Marcos Antônio Lemos Júnior. Nossos painelistas serão o coordenador de área de negócios na Pimenta de Ávila, Marcos de Ávila Pimenta Filho. E a vice-presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, CBDB, Tereza Cristina Fusaro. Eu passo agora a palavra ao Marcos, que é quem vai fazer a condução desse painel. Marcos, está com você. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria, primeiramente, agradecer ao IBRAM, na pessoa do Júlio e da Aline, pelo convite para participar do evento. Acho que esse tipo de evento é que agrega muito para nós da comunidade técnica. É um momento da gente rever colegas, compartilhar boas práticas, tudo isso em prol da segurança, né? A gente vem, ao longo do tempo, evoluindo bastante na segurança dos nossos processos. A gente vê cada vez projetos sendo elaborados com mais conteúdo técnico, com mais detalhamento, com mais conhecimento. A gente vê uma iniciativa muito grande das empresas, tanto das mineradoras, quanto também dos projetistas, de conhecer mais os materiais que a gente trabalha. Tudo isso em prol da segurança. Mas é importante também que a gente tenha um cuidado muito especial na hora que a gente for implantar isso no campo, né? E aí vem o link com o nosso trabalho dentro do painel de hoje, né? Como é que a gente avalia a performance durante o trabalho. Um ponto que me chamou muita atenção ontem na apresentação do Caio foi a questão que ele trouxe, que sem informações nós somos apenas outra pessoa com opinião. A opinião de todos é importante, mas uma opinião embasada, com dados técnicos, com certeza ela vai agregar mais valor e vai trazer mais segurança para os nossos processos. Bom, o nosso painel, então, ele vai tratar do monitoramento das estruturas de disposição de rejeitos e a sua importância para a mitigação de riscos. Acho que no final do dia todos nós trabalhamos para ganhar mais conhecimento e ter mais segurança, é o que a comunidade, como toda a sociedade, espera da gente, então é para isso que a gente tem que fazer, quer fazer. Nós trabalhamos no nosso painel, a gente vai ter 2 momentos divididos na apresentação do Marcos, primeiro, depois da Tereza, né? Cada um trazendo um pouquinho da sua experiência, e na sequência a gente vai ter um módulo com as perguntas de vocês. Então é importante que vocês compartilhem essas perguntas ao longo das apresentações, para que a gente vá capitulando aqui e depois faça um debate bastante enriquecedor para todos nós. Vou passar a palavra para o Marcos, então. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o IBRAM pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui num evento de tamanha relevância, tratando de temas tão importantes para o nosso setor. Nós preparamos uma apresentação para tratar sobre a evolução do monitoramento ao longo dos anos e décadas, direcionado para o setor de mineração. Fazendo uma separação de abordagem entre o primeiro momento que a gente está considerando o passado até o presente e do presente até o futuro. Conforme já mostrado nesse primeiro slide, a gente faz essa separação de períodos de forma proposital, separando com marcos temporais importantes ocorridos e conhecido por todos os acontecimentos de Mariana e de Brumadinho, em 2015 e de 2019, que representaram eventos muito importantes e divisores de água no nosso setor, tanto em âmbitos de regulamentação, como boas práticas, e no caso aqui especificamente no âmbito do monitoramento que vai ser abordado. A gente separou essa apresentação na estrutura mostrada nesses 3 âmbitos de legislação, normas e padrões, num primeiro momento, e num segundo momento, as práticas operacionais e novas tecnologias aplicadas.
Vou passar inicialmente a parte de legislação, padrões e normas, não com o intuito de detalhar e mergulhar muito profundamente, que isso a gente deve fazer nessa segunda parte da apresentação, mas achamos importante repassar essas evoluções ocorridas nesses âmbitos ao longo dos últimos anos, últimas décadas. Começando aqui pela legislação, a gente tem uma série de marcos regulatórios importantes ao longo dos últimos anos, começando pela Lei Nacional de Segurança de Barragem, a 12334, em 2010. Posteriormente, uma portaria, algumas resoluções, eu vou passar uma por uma aqui, no âmbito do monitoramento, tá bom? Sem levar em conta outros aspectos. Então, inicialmente, a Lei Nacional de 2010, ela era muito vaga no sentido de determinar diretrizes, em específico de monitoramento, ela somente definia a necessidade de o Plano de Segurança de Barragens contemplar o Manual de Procedimentos de Monitoramento. E, na sequência, já no âmbito do setor minerário, né, do DNPM, antigo DNPM, Portaria 70389, definindo a necessidade de implementação de sistema de monitoramento de segurança de barragens e, em alguns casos específicos, manutenção de monitoramento com acompanhamento em tempo integral, mas ainda sem fazer exigências sobre automatizações. Definiu necessidades de informações do sistema de monitoramento estarem disponíveis para outras entidades, mas também sem fazer grandes especificações. E a necessidade também para casos específicos de manutenção de vídeo monitoramento 24 horas por dia. Na sequência, em 2019, a resolução número 13 da ANM, ela fez uma atualização do segundo requisito que eu mencionei, agora já fazendo uma especificação da necessidade de ter um sistema de monitoramento automatizado. Então, um passo na evolução nesse quesito. Passando para, na sequência, houve outras resoluções, 32 e 40, aqui mencionadas, porém sem grandes alterações no âmbito do monitoramento. Em 2020, a lei nacional, então agora uma lei federal, 14.066, que alterou a 12.334 de 2010 e agora inserindo a necessidade de o PAI contemplar sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos processos de emergência. Finalmente, em 2022, a resolução 95 também da ANM, que por acaso está sendo agora objeto de uma nova discussão, uma nova revisão, que atualizou essas exigências, no caso da necessidade do monitoramento automatizado, fazendo agora uma exigência com maior abrangência e exigindo redundâncias de sistemas de alimentação de energia. No caso do compartilhamento de informações com as entidades, agora também especificando necessidade de contemplar dados específicos de instrumentação. E, finalmente, pela primeira vez, no âmbito regulatório, a exigência de adoção de centros de monitoramento geotécnico para alguns casos. Passado a parte da legislação, entrando em normas e padrões, a gente passa rapidamente pela NBR 13028, ela tem ela é um par da NBR 13029, boa parte de vocês devem conhecer, a gente vai focar aqui na 13028, que ela é muito parecida com a 13029 de Pilhas, então, em função do tempo, a gente vai usar a 13028 como exemplo, que sofreu algumas revisões ao longo do tempo, destacando aqui a primeira delas em 2006, exigindo a instalação de instrumento e determinando alguns parâmetros específicos que deveriam ser monitorados naquela altura: vazões de drenagem interna, níveis de água do interior do maciço e das fundações. Definir faixas de tolerância para esses instrumentos, sempre atrelada à estabilidade especificamente. Então, notem que ainda não existia nesse âmbito da NBR a abordagem quanto aos modos de falha e uma exigência de ter um manual de operação incluindo requisitos de monitoramento. Em 2017,
uma atualização dos parâmetros, agora incluindo a obrigatoriedade de medição de poropressão, e agora já incluindo a importante abordagem da determinação de faixas ou níveis de referência com base em modos de falha, que é o que a gente enxerga que é de fato a boa prática. E agora, mais recentemente, em novembro de 24, uma nova atualização, um pequeno detalhe, um novo parâmetro a ser monitorado, o nível d'água do reservatório. Então, passada a parte de legislação e normas, a gente fecha essa primeira parte entrando nos padrões, e os padrões são vários, inclusive no painel anterior eles foram mencionados, não teríamos tempo de repassar todos eles, e o que nós gostaríamos de destacar aqui, uma vez relacionados os de maior relevância ao longo do tempo nessa tabela, os principais aspectos que a gente observa de evolução no âmbito do monitoramento nesses padrões, em geral padrões internacionais que vão guiar aí a boa prática do nosso setor. Idealmente, são abordagens em termos de gestão de risco, governança e responsabilidade corporativa. A utilização de novas tecnologias, aqui algumas especificadas, sensores remotos para aquisição de automática de dados, sistemas digitais de integração e gerenciamento de dados, análise em tempo real, monitoramento proativo e preditivo. E, por fim, aqui, entrando talvez até um pouco mais no tema de governança, mas muito relacionado ao monitoramento, eu fiz questão de destacar a abordagem Performance-Based Risk Informed, que foi colocada no Guia de Boas Práticas do CMM, publicado em 2021, atualizado agora recentemente, no contexto do GISTM, publicado em 2020, como foi falado agora há pouco, até com uma linha do tempo mostrada pela EMA. E aí, dada a importância desse método, essa abordagem, embora no âmbito da governança, mas muito ligada ao monitoramento, a gente abre um pequeno parêntese para lembrar, repassar o que é essa abordagem e, mais na frente, retomar o assunto, especificamente ligando essa abordagem às novas tecnologias. Então, essa abordagem ela surge com mais força pelo professor Morgenstern, em 2018, numa Vitor de Mello Lecture, em que ele propõe um método que basicamente consiste num conjunto de procedimentos proativos de gestão de performance e segurança. Nessa mesma ocasião da Lecture, ele recomenda oficialmente ao ICMM a adoção dessas práticas e solicita um incentivo, né, aos signatários, ao setor, para aplicar essa metodologia. Isso foi atendido, né, conforme já falado. Em 2021, o Guia de Boas Práticas foi publicado e é base desse guia, uma das principais bases dele é a abordagem performance-based, que, conforme eu disse, consiste em um procedimento proativo de gestão de performance baseado em verificações sequenciais ou regulares, contínuas, ao longo de todos os estágios da vida útil de uma estrutura de rejeitos, validações contínuas das premissas de projeto e, caso não validadas, análise e decisões tomadas no sentido de mudar a rota daquela operação, se necessário. Com base em dados de monitoramento, dados de campo, de investigações, levantamentos, esse sistema ele é alimentado e retroalimentado de forma a ter sempre um modelo atualizado em qualquer momento dessa vida útil, para que novas atualizações e validações sejam feitas sobre a performance. Então, sempre avaliando o presente, mas projetando o futuro. Isso é a base, né, do performance-based. E aqui, para retomar o link com o monitoramento, um destaque é um aspecto importante, que ele só funciona porque tem as novas tecnologias, tanto de modelagens como de monitoramento, e ele é dependente de um monitoramento muito eficiente, preferencialmente em tempo real, ou quase.
Então, retomando o roteiro proposto aqui nessa apresentação, a gente entra em alguns aspectos das práticas operacionais, e aqui a gente abre para um campo que geralmente não é um campo abordado em livros, mas é algo muito prático que a gente nota na nossa rotina. Nesse primeiro caso, um repasse dos participantes diretos no monitoramento das estruturas, conforme a experiência que a gente vê ao longo dos anos e décadas. Inicialmente, tinha-se nos empreendimentos, mesmo o das maiores empresas, equipes muito reduzidas, nesse caso aqui ilustradas pelo leiturista, e aí, à medida que o tempo vai passando, foram sendo adicionados elementos nessa equipe, nesse caso técnicos de barragem, de mineração, posteriormente engenheiros, mesmo que ainda ou generalistas ou de outras disciplinas que não a de barragens ou de tailings, num segundo momento engenheiros com a especialidade, seja geotécnico, hidrotécnico, geólogo, porém ainda numa posição de liderados, e no último momento, referente ao presente, o que eu considero uma grande evolução, engenheiros especialistas em posição de liderança, seja coordenação, gerência, direção, engenharia de registro, EOR, e board de consultores independentes. Passando pelas práticas, por algumas práticas ao longo do tempo, práticas básicas, na verdade, mais importante de serem lembradas. Inicialmente, era uma prática muito rudimentar de monitoramento, aqui ilustrando com a aquisição manual de leituras, mais registros de leituras em planilhas. Num segundo momento, a elaboração de manuais de operação e a realização de uma análise mais metódica, mais sistematizada. Posteriormente, a aquisição e transmissão automática dos dados, das leituras, sistemas de gestão de dados de monitoramento e centros de monitoramento geotécnico, e agora, trazendo para o presente, já fazendo um gancho para o futuro, o uso de novas tecnologias digitais para tratamento de dados, otimização de rotinas, modelos preditivos e etc. Então, voltando sempre no roteiro inicial, a proposta, a gente repassou aspectos de legislação, normas e padrões e algumas práticas operacionais, fazendo um repasse do passado até o presente para provocar o que vem para frente, o que vem pela frente, o que é o futuro, né? E aqui, até de forma provocativa, a gente coloca aqui o que é o futuro, né? E será que esse futuro, que tanto é dito como futuro, já não é o presente, a gente já não está praticando? Que é de fato o que eu acredito, a gente já está praticando métodos e usando tecnologias do futuro em uma prática de aprimoramentos. E dentro desse assunto, eu chamo um conceito ainda não muito falado, mas um termo que eu acho que é importante para a gente fazer a referência às tecnologias, que é a Smart Dams. Ainda não muito falado, mas ela vem agora recentemente de um evento de alta relevância que aconteceu do iCode na China, e que foi muito falado, muito apresentado e publicado trabalhos sobre novas tecnologias, e esse termo foi muito usado, e consiste num novo tipo de infraestrutura baseada na barragem física, integrada com novas tecnologias de informação de nova geração. Está ilustrando esse slide a capa de um livro que foi publicado nesse evento, fazendo referência ao termo mencionado, Smart Dams, Concepts and Practices, dentro do qual tem muitos avanços que têm sido feitos, nesse caso, especialmente na China, sobre alguns temas sobre os quais vamos repassar rapidamente. E dentro das tecnologias mencionadas nesse conceito, eu destaco aqui a internet das coisas, o IoT, Big Data, computação em nuvem e inteligência artificial. Isso é a base desse conceito de Smart Dams. Nesse caso da inteligência artificial, eu chamo um exemplo para o aprendizado de máquina, ou Machine Learning, trazendo também a título de exemplo uma publicação que a gente teve a oportunidade de fazer nesse evento,
junto com colegas da Eletrobras, sobre a determinação de níveis de referência de instrumentação, no caso piezômetros, lá para a usina de Tucuruí, uma usina de grande relevância, utilizando a técnica do machine learning, que gerou resultados muito interessantes. O sistema ele se alimenta e ele é treinado e aprende para ir atualizando os níveis de referência à medida que a barragem vai experimentando novas situações. Coloquei aqui a título de exemplo, mas retomando aqui o conceito de Smart Dams, mencionadas as tecnologias, a gente entra aqui nos ganhos que elas trazem dentro desse conceito. Aquisição e transmissão automática de dados de monitoramento, no caso vem do IoT, arquivamento e gerenciamento inteligente de dados de monitoramento, e esses dois tópicos, eles juntos, podemos dizer que eles compõem o monitoramento em tempo real. Até aqui, são práticas conhecidas e muito utilizadas no dia a dia nosso. Foi mencionado até na palestra, no painel de mais cedo, pelo professor Schneider, que é amplamente utilizado e que temos que ter o cuidado com o gerenciamento desses dados, porque são muitos dados e é importante que seja gerenciado de forma inteligente. Então, aqui entra a inteligência dentro do conceito de Smart Dams. Continuando, os autodiagnósticos, agora a gente já entra em tópicos menos experimentados, em práticas ainda menos utilizadas no dia a dia, autodiagnósticos e análises preditivas com base em aprendizado de máquina, e tomadas de decisão e execução de ações automáticas, por exemplo, acionamento remoto de equipamentos, como comportas ou qualquer outro, e respostas automáticas a eventos críticos. Então, a gente está fazendo uma abordagem dentro do Smart Dams, mas que são tópicos que têm todo o lastro análogo à abordagem de performance-based, que está totalmente relacionada à gestão da segurança, tema desse painel, né, dentro do âmbito do monitoramento. E dentro desse assunto dos Smart Dams, a gente entra finalmente seria talvez um dos termos da moda hoje, né, os gêmeos digitais, ou digital twins, que dentro desse conceito mostrado nesse evento, que eu estou adotando aqui como uma referência, a Smart Dam, ela é a representação concreta dos gêmeos digitais de barragens, ou no caso aqui desse evento, mineração, as TSFs, representam um modelo que preferencialmente devem ser 3D, tridimensional, dinâmico, que é vivo, como a gente disse na abordagem performance-based, capaz de aprender continuamente a partir dos dados de monitoramento provenientes da estrutura física e fornecer uma descrição completa e em tempo real do desempenho da barragem. Então, notem, os termos, os objetivos são todos análogos à abordagem performance-based, por isso a importância dela ser tratada de forma contínua. E com isso a gente chega em alguns elementos atendidos, elementos básicos da gestão de risco, que é a possibilidade de prever de forma antecipada os eventos, geralmente falhas, emissão de alertas precoces, modelagens para simulação de cenários, projetar o futuro, e planejamento de respostas a emergências, automáticas ou não. Então, novamente, a menção aqui ao aprimoramento da gestão de risco e o aumento da segurança. Então, para finalizar essa apresentação, passado todos esse histórico, né, e no âmbito das novas tecnologias e também da abordagem performance-based, eu deixo aqui uma proposta que, na verdade, não é minha, é do setor, né, tá em consonância com os padrões mencionados, a proposta de um modelo ideal de monitoramento e gestão de risco para o presente, desde já, que é a abordagem do performance-based, risk-informed, associada aos gêmeos digitais, né, que a gente acredita que nós vamos passar a usar cada vez mais. Obrigado. Obrigado, Marcos.
Tereza, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço também ao convite pela participação aqui neste evento. E nós vamos continuar com esse assunto, né, que é o monitoramento das estruturas, de forma a minimizar os riscos. Eu começo aqui, gente, a minha origem é de hidrelétricas, tá? Então, vocês vão ter que fazer um paralelo aí na cabeça de vocês fazendo essa transcrição aí, a tradução simultânea para mineração. Eu gosto muito desse gráfico, é de um austríaco, do Plano de Segurança de Barragens da Áustria, mas da década de 90 ainda, tá? É bem antigo. E ele coloca a segurança de barragens começando com aquele pilar, que é o pilar de segurança estrutural. Então, a gente trabalha no projeto e construção, né, de forma a minimizar os riscos. Esse gráficozinho ali mostra isso, né? A gente fazendo investimentos em projeto e construção, aqui não dá para eu apontar, não, de forma que a gente fique com o risco o menor possível depois para gerenciar na fase de operação. Seriam aqueles riscos dos quais a gente não consegue, né, que a gente não consegue zerar, tipo o risco hidrológico, né, é um grande exemplo, o envelhecimento dos materiais e assim por diante. Então, esse risco que sobra, digamos, é o que a gente vai controlar durante as fases de operação, e, para isso, a gente tem como apoio o pilar, né, de monitoramento, que é a manutenção preditiva. A manutenção, né, o monitoramento, ele pode indicar a necessidade de manutenções corretivas para recompor a segurança estrutural. E, se tudo isso aí der errado, o terceiro pilar é o pilar da gestão de emergências, que é aquele que a gente quer, de preferência, estar pronto, mas não ter que usar, né? Não ter que colocar em prática. Bem, mas para que o monitoramento efetivamente funcione como um pilar da segurança de barragens, a gente tem que considerar... Eu vou ter que ler ali, eu não consigo ler aqui, não. Acho que o meu óculos não dá... Eu tenho que ler lá, gente, ver se vai dar certo. O monitoramento, ele só vale, né, como uma ferramenta... melhor. Não consigo enxergar para baixo. Gente, desculpa a velhice, eu não enxergo para baixo. Vocês acreditam? Não estou conseguindo ler, aí fica difícil de apresentar. Bem, a instrumentação, gente, ela não tem valor por si só, né? Não adianta o melhor instrumento se ele não estiver funcionando, se ele estiver no lugar errado, se ele não tiver sido lendo. Os dados coletados, por sua vez, também não têm, né, nenhum valor por si só. Alguém tem que dar significado àqueles valores. Então, a instrumentação de barragens, ela consegue ser eficaz na minimização dos riscos quando a gente sabe onde e como instrumentar, como obter as leituras com qualidade e como os dados serão analisados. Né? Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses itens, começando com como e onde instrumentar. A gente não instrumenta porque está na lei, porque alguém pediu, porque o Paniagua quer que esteja. Né? A instrumentação é porque a gente acredita nisso, que isso realmente é um pilar para a segurança de barragens. Né? Eu trago aqui um exemplo, então, de barragem de hidrelétrica, simplesmente para mostrar como e onde instrumentar. Tá? Não é que esses instrumentos estão bons ou ruins, estão certos ou errados. Tá? É o exemplo da barragem de Irapé. É uma barragem de enrocamento com núcleo de argila, no Vale do Jequitinhonha. Ela tem 205 metros de altura. E os modos de falha principais identificados são galgamento e instabilização, mas tem 2 modos de falha que mais diferentes, talvez, para vocês, que é erosão interna por fluxo concentrado em fissuras no contato da barragem com ombreira e devido a baixas tensões efetivas no fundo do vale. O Fernando Schneider já parece que foi embora, né, Paulo? Graças a Deus que ele não ia gostar das tensões... está ali, das tensões nulas no fundo do vale. Bem,
O projeto, seguindo bem aquela lógica, né, dos 3 pilares de segurança de barragens, o primeiro, né, o foco do projeto e da construção na minimização dos riscos, né? A barragem, ou a estrutura tem que nascer segura, né? Então, no caso de Irapé, foram tomadas uma série de medidas na fase de projeto e construção. Retificação da fundação no Vale Profundo para evitar tensões efetivas nulas, empregando concreto compactado com rolo. Utilizamos cascalho de terraço, que é um cascalho mais argiloso, aqui nessa zona laranjada, aqui, ó, na parte inferior do núcleo, para reduzir deformações. Colocação de material plástico, essa linha verdinha aqui, ó, no contato do núcleo argiloso com a superfície da fundação, para evitar trincas de tração no núcleo, no contato. E material fino, aqui, ó, a montante, isso aqui é difícil, não coesivo, a montante do núcleo, para funcionar como material cicatrizante, caso abrisse alguma trinca. E vocês estão vendo também, não está escrito aqui, mas tem um filtro mais robusto aqui, ajusante. Então, toda a preocupação de projetar e construir bem para minimizar os riscos, né? Então, aqui são algumas fotos interessantes. Aquela primeira lá, com a ensecadeira, aquela estrutura grande, mas é ensecadeira, né? Eu tinha que barrar o rio ali. E a regularização com CCR, essa de baixo, o vale, como que era fechado, nessa barragem ela tem 205 de altura, mas só 500 de crista. Então, o fator de forma não é muito amigável, né, para núcleos de argila. E aqui a compactação do núcleo e do enrocamento. Bem, então, assegurado o primeiro pilar, nós vamos para o segundo. Agora, como é que nós vamos monitorar isso que já foi bem feito, né, com foco em minimizar os riscos? Então, para a estabilização, tem um amplo monitoramento de poro, pressões e tensões efetivas. Os estudos de tensão e deformação mostravam vários pontos na barragem com tensões efetivas mais reduzidas. Então, essa era uma preocupação específica desse projeto. Monitoramento de deformações, medidor de recalque de corda vibrante, recalque magnético, caixa sueca, inclinômetro, marcos, né, superficiais. Nem toda barragem hidrelétrica tem esse tipo também de instrumentação. Isso foi uma coisa específica de Irapé, né, nessa quantidade aí. Bem, para a erosão interna, é um caso bem interessante de se mostrar. O núcleo, ao se deformar, né, a gente fala de pendura na ombreira, né? Então, podem abrir umas trincas de tração ali no contato. Então, para monitorar esse modo de falha, foram instalados conjuntos de células de tensão total e piezometria para a gente poder conseguir calcular a tensão efetiva. Eu peguei só um aqui para mostrar ali na ombreira, ali foi o da ombreira direita. Então, os pares de piezômetros com células de tensão total, e aí a gente consegue plotar o gráfico, né, da poro-pressão. Ali, claro que ela varia com o nível do reservatório, né, o reservatório varia bastante, a tensão total, e subtraindo um do outro, a gente tem a tensão efetiva, né? A outra pelos modelos de elementos finitos que ocorreria, né? Então, teve aquela regularização, que é aquele pretinho lá com o CCR, né? E também monitorado por meio de células de tensão total. Então, ali no fundo, está vendo, tem uma mais montante em cima do CCR, em cima do CCR e é ajusante. E, com isso, a gente chegou... Deixa eu voltar aqui. E ali os gráficos, está vendo, da tensão efetiva. É muito interessante, né, o decréscimo, o ganho de tensão aqui ao longo da construção, né, com a subida do aterro, e depois com o enchimento do reservatório, como você tem a saturação, então, evidentemente, né, tem a tensão efetiva decresce ali imediatamente e depois mais ou menos estável ao longo do tempo. Então, aí, isso, né, resultou nessa instrumentação aí da barragem. Bem, então, onde e como instrumentar é uma questão
de uma escolha cirúrgica, né? Não é uma coisa de espalhar instrumentos impensadamente para atender norma ou qualquer coisa dessas, né? É realmente a gente pensar quais são as intenções de projeto e o que a gente quer saber depois, então, já monitorar, né? Para conseguir monitorar adequadamente. E empregar novas tecnologias, sim, mas a gente também não precisa desprezar esses instrumentos simples e robustos. Não quer dizer que, se você está com os instrumentos, né, mais modernos, tudo automatizado, nem sempre quer dizer que você está mais seguro, né? Como obter leituras com qualidade, né, instrumentos bem instalados, os leituristas sabendo o que estão lendo e para quê, e como os dados serão analisados, né? Geralmente, uma análise preliminar automática dos dados, com valores de controles determinísticos e estatísticos, para permitir que, assim que chega uma informação, tenha uma triagem, né? Se você tem que olhar aquilo naquele momento, se pode esperar o momento de uma análise mais detalhada, e depois a análise, né, realmente detalhada dos dados, se a estrutura está funcionando como planejado, se tem alguma mudança de condição que possa indicar algum risco. Bem, trouxe aqui algumas barragens, tentando fazer um paralelo aí com vocês, que agora estão com esses desafios das pilhas, né? Então, algumas barragens altas. Eu peguei as barragens de enrocamento com face de concreto, então, são barragens só de enrocamento, nos exemplos, que hoje em dia são as das mais altas do mundo, né? Essa barragem de Chaglia, no Peru, 211 metros de altura e só 270 de crista. Então, provavelmente, nem daria com o núcleo argiloso nesse fator de forma, né? Eu destaquei essa porque o projetista e o consultor são brasileiros, né? Então, aqui está a seção dela, né? Todo enrocamento com uma face de concreto, ou seja, ela pode deformar muito pouco, porque a laje de concreto está apoiada em cima do enrocamento, né? Que é o nosso impermeável, aqui no caso. Barragem de Campos Novos, Santa Catarina. Barragem de Chimbuia, na China, 233 metros, 15 milhões de metros cúbicos de enrocamento. Barragem de La Yesca, no México, 210 metros. As barragens do México são interessantes a gente estudar, porque eles conseguem os módulos de deformabilidade muito elevados, comparado com as brasileiras, né? E também tem uns casos interessantes dessa barragem. E a atual mais alta do mundo, que é a Nurek, no Tajiquistão, 300 metros. Aí tem uma na China, em construção, que vai chegar a 312 ou 315 metros de altura. Bem, as barragens de água e de mineração, as barragens de enrocamento e pilhas, todas têm muitas similaridades. Vários conceitos, né, podem ser tirados de um lado para o outro, né, ter essa troca, né, como modo de deformabilidade, tensões e recalques esperados, modelos matemáticos, valores medidos e a própria instrumentação. E, por isso, eu fiquei muito feliz com esse convite do IBRAM, que eu acho muito interessante essa aproximação entre a mineração e as hidrelétricas, né? As hidrelétricas saíram bem na frente de barragens, mas a mineração avançou tanto que agora está precisando das hidrelétricas aprender um pouco com a mineração também. Então, acho que essa conversa aí é muito boa e muito importante para todos nós que trabalhamos aí com essas estruturas. Obrigada. Obrigado, Tereza. Acho que a troca de conhecimento foi a conta. A Tereza cronometrou o tempo aqui, ó, fez direitinho, saiu direitinho. Bom, mas a troca de conhecimento sempre é importante, né? Acho que quando a gente pega dois setores que têm similaridades e podem contribuir para agregar valor, acho que é sempre muito importante. De novo, acho que o foco de todos nós aqui é cada vez aprendermos mais para que a gente faça a segurança e transmita isso para a sociedade, que a gente está trabalhando de forma responsável. Bom, falando um pouquinho aqui das contribuições, pessoal, quem quiser ir mandando contribuições, pode ir compartilhando aqui. Bom, mas vamos lá. Quais as melhores metodologias utilizadas em relação aos modos de falha para a determinação dos níveis de controle dos instrumentos? Como é que, na visão de vocês, que a gente consegue ter melhor performance na definição dos níveis de controle, associando isso aos modos de falha? Você quer falar ou eu falo?
para mineração, que vocês não têm o carregamento da água atrás, é até mais difícil para eu falar. Para as hidrelétricas, a gente consegue fazer os modelos determinísticos, né, igual vocês fazem, que é modelando a barragem e colocando os níveis esperados, né, de piezometria ou de deformação que indicariam que a barragem está não segura. Mas, no caso de hidrelétricas, que a gente tem uma grande variação do nível do reservatório, a gente pode correlacionar estatisticamente as medidas, principalmente de piezometria, com os níveis do reservatório. E ter faixas, né, do esperado. Então, para o NA tal, eu espero tal poro-pressão, por exemplo. Então, a gente tem aquela faixa de valores esperados, que não quer dizer que a barragem está em atenção ou em alerta, simplesmente ela está lendo um valor diferente do esperado para aquele nível do reservatório. Então, para a instabilização, é relativamente fácil de ser feito. Para a erosão interna, já é um pouco mais difícil, mas eu acho que não é um problema tão crítico para vocês, né? Vocês não estão armazenando, igual lá em Irapé, 205 metros de coluna d'água atrás, né? Nas costas aí da estrutura. Então, para vocês não é tão crítico. Mas aí vai depender da granometria do material passível de ser carregado, para você ver se os gradientes podem ser atendidos. Então, geralmente, a gente faz correlações do gradiente, e não, né, diretamente de pressões. E aí depende né, do material a ser carregado e se você tem uma saída não drenada. Então, se você tiver uma saída não drenada e material muito arenoso, por exemplo, dependendo do coeficiente de uniformidade do material, às vezes um gradiente 0,15 já é elevado, né, na saída. Então, aí é bem específico o seu caso para você poder estabelecer esses valores de controle. Falando assim de uma forma mais genérica, está, gente, difícil de, né, dar uma resposta genérica para essa pergunta. Vou complementar a resposta da Tereza, até aproveitando o link que ela colocou na apresentação dela entre os métodos determinísticos e os métodos estatísticos. Eu entendo que não existe uma receita pronta, né? Caso a caso isso deve ser determinado, o método mais adequado. De modo geral, quando se tem um estágio de elaboração de projeto em que você não tem dados históricos de monitoramento, evidentemente, não dá para fazer uma análise estatística, porque não tem histórico. Então, lança-se mão de métodos determinísticos, em geral, pela experiência que eu conheço, por meio de modelagens. Seja, por exemplo, com análise de estabilidade, no caso do modo de falha, estabilidade, ou outras modelagens, em caso de outros modos de falha, né? No caso de, por exemplo, de hidrelétricas também, fazendo gancho com a apresentação da Tereza e também com aquele exemplo da publicação que eu mencionei, de determinação de níveis de controle lá para a hidrelétrica de Tucuruí. Uma vez que se tem uma grande massa de dados e que, se é possível, obter correlações coerentes com esse histórico de dados, por meio de uma análise estatística, pode-se, e nesse caso deve-se, em casos gerais, lançar mão dessa ferramenta e determinar níveis de controle com base nesse histórico. No caso de Tucuruí, a gente usou um método de aplicação de machine learning, que é um caso que vai além do método estatístico, embora também tenha sido usado. E uma última observação, que é, de certa forma, uma ressalva sobre o método estatístico que eu faço no âmbito das barragens de rejeito, porque no caso de estruturas dinâmicas, que eu vou usar o termo dinâmica para me referir às barragens que estão sendo construídas ao longo do tempo e que tem um lançamento de rejeitos que vai sendo aumentado ao longo do tempo, a montante da estrutura, por exemplo. Então, todos os esforços, os deslocamentos, uma série de questões estão sendo alteradas naquela estrutura ao longo do tempo. Então, eu entendo que torna-se mais complexo você fazer uma análise estatística com base num histórico, sendo que o histórico de ontem ele já é diferente, a realidade da barragem já é diferente da realidade de hoje. Então, essa ressalva que eu queria colocar. Posso completar uma coisa?
os valores de controle, eles, de forma geral, eles são referências, né? A gente nem consegue modelar acertando tão bem os valores. E, às vezes, a gente lança mão de valores de estruturas semelhantes, né? Ou pode fazer correlação entre instrumentos, ou correlação com uma grandeza que seria a grandeza-causa. Então, realmente, é caso a caso, né? Como que você pode tratar esses dados. No caso do machine learning, eu gostaria quando eu sei que aqui, como o pessoal da mineração é rápido, né, de reagir às ideias que são apresentadas, então, uma coisa para a pessoa tomar muito cuidado, porque se você tem, por exemplo, uma piezometria que está sempre aumentando, então, se você programar para ele prever a próxima leitura, ele vai sempre prever que a próxima é maior do que a anterior. Então, isso pode não ser bom para valor de controle. Então, só para vocês darem uma pensadinha na hora de usar essas ferramentas. Esse é um ponto super interessante, né? Como a gente usar da tecnologia realmente para agregar valor, né? Quais as variáveis nós devemos intertravar para realmente ter uma simulação efetiva. Mas ainda em questão dos níveis de controle, na visão de vocês, quais os instrumentos que devem ter seus níveis de controle definidos? Somente o das seções críticas ou todos os instalados na estrutura? Para hidrelétricas, a gente faz de todos. Só que os que vêm de projeto, a gente chama atenção e alerta, e os outros a gente chama de valores de referência, quando eles não estão associados a um fator de segurança. Mas a gente faz para todos. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é o que a gente coloca. A gente faz para todos. Não, bem em relação ao nível de referência mesmo, se somente para a seção crítica ou se para as demais? A gente acerta mais para a piezometria, tem as coisas mais fáceis de serem feitas, né? Por exemplo, para deslocamento é dificílimo. Eu não sei vocês, mas nas nossas, tudo que a gente faz para a deformação, os modelos têm dado bem menor do que o que você mede em campo. Então, é mais difícil para a deformação, né? Conseguir esses valores. E para a piezometria, assim, é gostosinho, né? É o mais fácil de fazer. Mas tem alguns que realmente né, são desafiadores. E um ponto que a Tereza trouxe durante as nossas discussões foi muito do que instrumentar, né? Realmente, às vezes a gente tem qualquer coisa que acontece na barragem, vamos lá, vamos colocar um instrumento adicional. Então, realmente, o instrumento ele tem que ter um valor, ele tem que gerar um valor, um conhecimento para a estrutura para que ele seja instalado. Não é simplesmente chegar lá, vamos acrescentar mais um piezômetro ou um marco superficial. Ele tem que gerar valor no contexto como um todo da instrumentação. Só para contribuir com esse ponto, assim, o assunto níveis de controle, ele assim, desde que eu comecei na engenharia, nos eventos que a gente frequenta e nas reuniões que a gente faz, ele é um tema polêmico, sempre foi polêmico, tem muita gente que é contra. Agora, então, eu acho que depende, caso a caso, se vai adotar ou não, e se adotar, se vai adotar para uma barragem, para todas as seções ou não. Eu entendo que deve-se haver uma coerência com o que se busca, né? O monitoramento está associado aos modos de falha que a barragem, aos quais a barragem está submetida, e, de modo geral, eu entendo que se é definido por fazer um projeto de instrumentação para uma barragem, vamos supor, em 5 seções, decide-se também definir níveis de referência para auxiliar os operadores no dia a dia do monitoramento. Eu entendo que a coerência, nesse caso, em geral, claro, né, não é uma regra para todos os casos, mas, em geral, deve-se estabelecer esses níveis de referência para que os operadores possam seguir essas rotinas para todos os instrumentos da barragem. Senão, ok, a seção crítica ela é a mais crítica, ela está mais associada a um risco maior, mas então qual que seria a referência do operador para fazer a leitura de instrumentos que estão localizados em outros locais? Se foi definido que tem que ter um instrumento num local menos crítico, é porque, teoricamente, supostamente, tem-se um modo de falha para ser avaliado, né? Vigiado, né? Então, essa contribuição que eu...
Eu acho que o problema é o seguinte, na mineração, como vocês sofreram muito, né, com os eventos que ocorreram, e a forma com que é regulado também é diferente, vocês têm um pouco de medo do valor de controle, porque essa informação vai para fulano, vai para ciclano, vira não conformidade, sabe? No nosso caso, não vira nada, entendeu? Se eu tenho uma barragem, se deu na faixa de referência, se é referência, só quer dizer que aquele instrumento está lendo alguma coisa diferente do que ele sempre leu ou do que se esperava que ele lesse. E aí nós vamos analisar com cuidado o que está acontecendo. Eu não vou ter que falar isso para regulador, não vou ter que falar para ninguém, não, entendeu? Não vai gerar uma não conformidade. Então, acho que a gente aceita isso com mais facilidade, talvez. Agora, quando está atrelado a um fator de segurança, que são os determinísticos, a gente vai dar mais atenção ainda, né? De olhar aquilo ali com cuidado, porque às vezes é um instrumento, né? Não está caracterizando problema nenhum, às vezes o problema está no instrumento. Então, assim, a visão minha de valor de controle é isso, é aquela... você tem lá 8.000 instrumentos. Eu estava lá no CEMIG, eu tinha 8.800 instrumentos, eu tinha uma equipe de 4 pessoas para analisar a instrumentação na época, né? Isso uns 10 anos atrás. Eu consigo olhar 8.800 instrumentos, as leituras eram quinzenais, a cada 15 dias, totalmente impossível, mas o nosso sistema tinha os valores de controle todos. Então, em vez de olhar 8.800, a gente olhava 30. Entendeu? Esse era o objetivo. Então, acho que tem que ter um certo cuidado de não supervalorizar essa questão de valor de controle. Entendeu? E aí gera tanto problema que a pessoa tem medo de colocar o valor de controle, ou tem medo da faixa ficar muito apertadinha, porque toda hora vai dar alerta, vai gerar uma não conformidade. Aí, acho que desvia, né, do real objetivo, sabe? E nesse ponto aí, a gente está falando muito que a performance da estrutura durante a operação ela é percebida e avaliada muito em função da instrumentação. Como é que a gente pode reduzir os riscos na instalação durante as obras, né? E quão importante as primeiras leituras são para a gente verificar essa performance da instalação do instrumento? Falar do histórico e das hidrelétricas. Essa resposta é tão grande que o que vai garantir de ficar bem instalado? Sei lá, a equipe ser boa, está com uma especificação técnica boa. Para ficar, né, realmente eles têm que estar bem instalados, funcionando. As leituras suas, eu acho que é bem diferente, né? Vocês vão tendo, porque a estrutura vai subindo, vai tendo essa variação toda, né? O nosso problema, geralmente, é no enchimento, né? No primeiro enchimento, as leituras instantaneamente reagem e a gente tem que reagir a essa resposta, né? Não sei como te responder assim, bem. Só contribuindo um pouquinho, acho que a gente tem buscado cada vez mais, todas as empresas, a criar as linhas de defesa, né? E aí, acho que, obviamente, tem uma empresa que instala, ter o próprio projetista ou alguma empresa que esteja fazendo o acompanhamento técnico para validar essa instalação. Acho que esse é um ponto que talvez agregaria bastante para a performance do instrumento ao longo da estrutura. Acho que é tão importante esse instrumento e você ter mais pessoas avaliando e assegurando durante a implantação e depois, ao longo da obra, principalmente quando você está muito perto, acho que é algo que pode agregar e melhorar a performance deles como um todo. Bom, a gente tem mais tempo para... a gente, falando ainda muito na instrumentação e nos níveis de controle, quando a gente olha a instrumentação, na visão de vocês, esses dados... Como é que eles devem ser abordados? É importante que eles fiquem restritos às pessoas que vão fazer a avaliação conjunta ou a performance da estrutura como um todo, ou mais pessoas, mesmo dentro da empresa ou para fora da empresa, deveriam ter acesso a essas informações? Pergunta talvez a mais polêmica, né, para fechar, né, quase isso, mas eu não faria uma resposta aqui tão objetiva, de modo a dizer que eu tenho uma opinião se deve ou não deve compartilhar ou integrar uma massa de dados em um ambiente externo. Acho que isso tem que ser avaliado
Eu sei que tem também uma discussão acontecendo no âmbito da Resolução 95 também. O que eu diria, assim, até pegando novamente um gancho com o painel anterior, foi muito falado no contexto do GIS-TM, das boas práticas, um dos pilares, né, dessas novas contribuições é a transparência com todos os stakeholders, independente de ser um órgão regulador ou outros stakeholders. Eu só acho que deve ter um cuidado especial com a forma como isso é feito, porque dentro de uma empresa, de uma corporação, uma companhia organizada e dentro da qual está sendo estabelecida uma estrutura adequada de governança, que é outro pilar dos novos padrões, tem-se ali uma estrutura favorável para fazer crivos sobre determinados dados, o que deve ser alarmante, o que não deve, por exemplo. Agora, o ambiente externo que vai receber esses dados, ele tem esses crivos, ele tem essa estrutura de governança, eles têm essa equipe para fazer essas análises. Então, acho que é essa reflexão que eu acho que cabe, não acho que cabe uma resposta geral, pelo menos pela minha experiência, eu acho importante esse aspecto, transparência, mas importante a governança como estrutura robusta por trás, que permite, né, ter sucesso nesses crivos da análise dos dados. Bem, eu, sinceramente, não acho que aumente em nada a segurança de barragens, disponibilizar os dados de instrumentação para terceiros, para outro órgão, ou para... A análise da instrumentação, ela envolve você conhecer profundamente a estrutura, senão o máximo que você consegue falar é se aumentou ou diminuiu. Né? Não, é uma coisa que não tem valor. Então, é aquilo, né, que o Corpus of Engineers fala, os dados por si só, eles não têm valor, eles ganham valor, né, valor quando a gente consegue dar significado a eles. Então, eu não acho que isso, sinceramente, agregue valor, ou torne as barragens mais seguras, ou aumente, né, a resiliência das barragens. Eu acho que cada empresa, né, tem que ter a sua gestão aí dessas informações, analisar os dados profundamente, conhecendo profundamente os projetos, para poder falar se aquilo está bom ou se está ruim, né? E os valores de atenção e alerta, eles são só aqueles sinais para te guiar no meio de um mundo de números que, então, com a aquisição automática de dados, fica maior ainda, aonde que você vai focar. Eu acho que esse é o objetivo, né? Então, essa é a minha opinião. Bom, obrigado, Tereza. Pessoal, queria agradecer a todos aí pelas contribuições, pelas perguntas. Nós estamos chegando ao final aqui. Então, queria passar só para vocês a palavra final. Obrigado a todos. Agradecer. Obrigado novamente, pessoal, a todos pelas contribuições. Novamente pelo convite, foi um prazer participar de um evento tão importante. Obrigada também. Desculpe aí um ET no meio da mineração. Espero ter colaborado, dando algum insight para vocês.